sou o Matheus Rau e no vídeo de hoje é a história do terceiro homem mais rico do mundo, Bernard Arnault. Como eu sempre digo aqui no canal, estudar as histórias de sucesso das pessoas, como elas atingiram o sucesso, é muito interessante por dois motivos. O primeiro deles é que a gente constrói ali um método para viver de acordo com os princípios dessas pessoas. Isso aumenta muito as chances aí de nos tornarmos uma pessoa bem-sucedida. E outro motivo também é que a gente acaba descobrindo que o sucesso, ele sim deixa rastros, mas só que não existe uma rotina em que todas as pessoas atingiram o sucesso da mesma forma. E foi por isso que eu criei aqui o quadro Histórias de Sucesso. Então se você também gosta desse tipo de história, não deixa de se inscrever aqui no canal Juros Compostos, porque a gente já está quase chegando na nossa meta de 10 mil inscritos e quando eu chegar lá, eu vou fazer um sorteio muito especial. Então vamos ao vídeo para você descobrir um pouco mais da história do terceiro homem mais rico do mundo. Então antes de mais nada que vale um disclaimer, eu não sou muito bom no francês, então se eu falar algum termo, por favor, tenha paciência, beleza? Então Bernard Jean Etienne Arnault nasceu no dia 5 de março de 1949 na cidade de Roubaix, na França. Filho de Marie-Joseph Savinel e Jean Arnault, seus pais faziam parte de uma família proprietária de uma empreiteira de construções de obras públicas chamada Ferré-Savinel, que o seu pai havia comandado, herdado de seu sogro. Quando Arnault tinha mais ou menos 10 anos, o seu avô morreu e ele começou a passar muito tempo com a sua avó, porque ela morava do outro lado da rua. E segundo ele aprendeu muito convivendo com ela. Na infância, o Arnault era um aluno dedicado. De acordo com entrevistas, ele era dedicado, tirava boas notas, mas também gostava de se divertir. Ele frequentou a escola Roubaix e depois a Lycée Fardebé, em Lille, cidade próxima, e depois disso ele ingressou na Escola Politécnica de Paris, onde se formou em engenharia no ano de 1971. Ao se formar então em 1971, ele começa a trabalhar na empresa familiar, onde em 1974 ele assume o cargo de diretor-geral de construção. 3 anos depois, em 1977, ele se torna diretor-geral e em 1978 ele se torna presidente da empresa com apenas 29 anos de idade, trilhando uma carreira aí de executivo clássica. Nesse período, ele convence o seu pai, que também comandava a empresa juntamente com ele, a mudar o ramo de atuação da empresa. Ao invés de realizar obras públicas no mercado aí de empreiteiras, ele aposta no desenvolvimento imobiliário, que é a construção de grandes obras para compra e venda. Nesse movimento, então, a empresa muda de nome e passa a se chamar apenas Ferrinel. Para melhorar suas habilidades ali de negociação como executivo, ele decide ir para os Estados Unidos, no ano de 1981, tanto para aprender com um modelo americano mais agressivo de aquisições, tanto também para tentar levar a empresa para o jeito americano de viver. 3 anos depois, em 1984, ele retorna para o seu país de origem, na França, e já chega mudando as coisas de uma maneira muito interessante. Presta atenção. Ele adquiriu parte do grupo HC Willow Bossack, um conglomerado de empresas, tanto do varejo, da moda, da indústria, que tinha em seu portfólio marcas importantes como a Christian Dior e também o supermercado Bon Marché. A empresa passava por um problema muito grande de dívidas e o Estado da França, o governo da França, inclusive comprou uma participação dela para poder salvar. Alguns anos se passam e o Estado abre mão da sua participação e então Bernard controla a empresa. Quando ele assume o controle, ele começa a fazer diversas mudanças para poder salvar a empresa e isso inclui enxugar o orçamento. Ele ganhou um apelido inclusive de exterminador do futuro, porque ele demitiu cerca de 8 a 9 mil pessoas e fechou diversos negócios do grupo. Apesar disso, uma das marcas que remanesceram aí dessa enxugada que o Arnault deu foi a Dior. E ele disse que percebia que a Dior era uma empresa muito boa naquele conglomerado. A declaração dele é a seguinte: eu percebi que a Dior tinha muito potencial, estava subvalorizada, então fui comprar. Foi muito arriscado na época porque o negócio era muito maior do que a empresa do meu pai. Paralelo a isso, estava rolando uma fusão muito interessante no mercado francês, que é da Louis Vuitton com a Moet Hennessy, que resultou então na criação do grupo LVMH. O então presidente da Louis Vuitton fez algumas reuniões com o Arnault tentando trazer ele para o conglomerado para poder juntar forças e lutar com o lado oposto, que era da Moet Hennessy, nessa fusão empresarial. Na esperança então de conseguir um aliado, na verdade o que ele fez foi trazer o lobo para dentro do celeiro. Enquanto os comandantes de ambos os lados estavam se degladiando em problemas e discussões societárias, o Arnault na calada começou a comprar cada vez mais ações daquela empresa, se tornando então o controlador do grupo, cara. Depois de uma disputa
pública e sangrenta, em 1989, Arnault assumiu de vez o controle da empresa, destronando então os antigos líderes. E agora o Arnault tá cheio de grana. A partir de então, o Bernard passou a incorporar uma série de marcas do grupo, como por exemplo, Givenchy, Kenzo, Louis, Celine, Berluti, Fred Jolallier, a rede de joias Duty Free, DFPS, e a Sephora, ou Sephora, fala do jeito que você quiser. No período de 89 até 1997, ele conseguiu briga com um monte de gente tentando fazer aquisições hostis, inclusive brigando com diretores de marca, diretores de produtos, brigando com o pessoal das artes, mas foi um período turbulento que não parou nessa época. Em 1998, o Arnault começou a sondar ali a marca Gucci, que passava por um problema semelhante ali da Louis Vuitton. E ele começou a comprar ações da empresa na calada, na promessa de uma parceria amigável. No entanto, uma batalha estava travada e o grupo oposto de acionistas se alinharam para conter o crescimento do Arnault. Então o pessoal montou um bloco acionário ali para poder frear a participação crescente no Arnault dentro da empresa, que ele estava querendo adquirir a Gucci. A resolução veio no ano de 2001 e os envolvidos chegaram a um acordo, onde o Arnault deveria vender a sua participação, o que ele de fato fez, embolsando um lucro aí de mais de 700 milhões de euros. Independentemente do resultado ali fracassado, né, de adquirir a participação, adquirir a marca Gucci, o Arnault não parou por aí. O Arnault continuou comprando empresas na Europa, como por exemplo a joalheria Bulgari, a Loro Piana de moda, entre outras empresas. A batalha pública seguinte, já que o Arnault não quietava de fazer aquisições hostis, foi da marca Hermès, empresa francesa, fabricante de uma ampla gama de produtos de luxo. Ao longo dos anos, a LVMH, agora controlada pelo Arnault, continuou comprando participações da Hermès até chegar num total de 23,1% no ano de 2013, o que gerou uma reação agressiva, tanto dos controladores quanto da mídia, que acusou o conglomerado de querer tomar o controle da empresa por meio de aquisições de ações furtivas. A questão foi parar na justiça francesa, que deu razão para a Hermès e ordenou a LVMH a vender a sua participação, o que ela fez ali ao decorrer dos anos até 2016. Em 2016, então, ao invés de parar de fazer aquisições e querer crescer a empresa, o Arnault mirou na marca Rimowa. Nos anos seguintes, em 2018, ele assumiu o controle da empresa de hotelaria de luxo Belmond, que é dona do Copacabana Palace, e depois fez a aquisição dos jornais Le Parisiense e Les Echos. Ecos. S-C-H-O-S. Seguindo a sua carreira empresarial, em abril de 2021, a LVMH anunciou aumentar a sua participação em outra empresa, que é a marca italiana de calçado Tod's, fazendo investimento aí de 3,2% para 10%. Essa aí não foi hostil, a família controladora, que é a família Della Valle, é amiga da família Arnault, então as coisas foram mais tranquilas. Atualmente, o grupo LVMH conta com 150 mil funcionários e em 2020 registrou um faturamento de 44,7 bilhões de euros. Só para você ter uma ideia, aqui estão as marcas que a LVMH tem, tanto no mercado de moda, quanto no mercado de joalheria, tanto no mercado de bebidas. O grupo é considerado uma das maiores empresas do mundo, estando aí na 27ª posição das maiores do mundo. E a fortuna de Bernard Arnault está avaliada no momento de gravação desse vídeo em 177,2 bilhões de dólares. O Arnault leva uma vida até que luxuosa, sempre bem vestido, porque de fato ele é um cara da moda. Aos sábados, segundo entrevistas, ele visita 25 lojas, tanto próprias ali do seu grupo, quanto de concorrentes. E ele se vê mais como um mensageiro e um executivo padrão do que como um cara da criação e também do conteúdo. Aqui a gente consegue ver que o perfil dele é bem diferente dos outros bilionários como Elon Musk, Jeff Bezos, Barsi e outras coisas. Ele é um executivo clássico que é empenhado em fazer aquisições para poder crescer o negócio. Apesar de ser aí um herdeiro, ele foi o responsável por transformar a sua empresa familiar em uma das maiores empresas do mundo. Então eu espero que você tenha tirado alguma lição aqui da história do Bernard Arnault e se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar ele com outras pessoas e esse vídeo vai ficando por aqui.